Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Dia 30 desse mês nós estaremos juntos mais uma vez falando sobre conjugalidades na pós-modernidade. Por que é importante a gente estar falando desse tema? Porque hoje um grande número de pessoas que vêm ao consultório, que vêm ao consultório de um psicólogo, que vêm ao consultório de um psicanalista, mesmo vai ao psiquiatra, tem a ver com conjugalidade, tem a ver com relacionamento, tem a ver com as coisas que acontecem dentro de um espaço a dois, né? Então você tem essa realidade hoje, inclusive pautado em pesquisas e números. Por isso nós estamos aí fazendo seminário sobre conjugalidades na pós-modernidade. Nós falamos já no primeiro encontro sobre a questão da teoria psicanalítica, para as relações. Freud falando sobre dois modelos, de relação, dois modelos de relacionamento, um pautado numa postura, no modelo que ele vai chamar de modelo narcísico, e outro pautado numa outra postura do que ele vai chamar de modelo anaclítico, E aí nós falamos sobre esses dois modelos, como depois o Lacan vai retomar esses dois modelos, também tentando aí falar sobre conjugalidades e da impossibilidade, do amor. E aí tomando tanto a via narcísica quanto a via anaclítica, A narcísica é aquela centrada no eu, no sujeito, cada vez mais uma relação assim, um tanto quanto infantilizada, uma relação onde não se suporta aquilo que é diferente, aquilo que é divergente, onde quase sempre as coisas são tomadas como pessoais, como algo pessoal. E a relação anaclítica como aquela do campo, da tentativa de reparação de uma vivência anterior, no caso com os pais, das relações primeiras. Então aí você tem uma relação pautada no cuidado, na proteção, na ternura, no afeto. Então, assim, de acordo com a visão freudiana, normalmente as relações anaclíticas são relações que têm uma duração um pouco maior. Enquanto que nas relações narcísicas, o que se tem é uma explosão sexual, uma intensidade muito grande, uma coisa assim mais visceral, mais sexual, naquilo que a gente pode de repente chamar aí de paixão, de alguma coisa assim nesse sentido. É muito interessante essa observação de Freud, porque isso se aproxima muito do que na atualidade vai chamar de teoria do apego, Você tem hoje na psicologia uma das teorias assim hoje mais aceitas dentro da psicologia, a teoria do apego. E a teoria do apego é muito próxima disso, que é a teoria das relações anaclíticas, segundo Freud. Lacan, quando ele vem, ele não olha tanto assim para uma coisa da relação, ele olha mais para a coisa do sujeito. Então ele vai falar do sujeito, do homem e do sujeito mulher, do masculino e do feminino, e aí Lacan vai traçar esse feminino como feminino que tem aí duas faltas, a falta a ser, que é a falta que todo ser humano tem, e uma outra falta que ele vai chamar de falta de significante, O feminino precisa ser decifrado, E aí isso remonta lá ao complexo de Édipo, quando você tem a esfinge que fala decifra-me ou te devoro, Então o Lacan vai dizer que a mulher é desse campo, do campo em que ela necessita decifração. Daí que é muito importante para a mulher as palavras, as falas, as palavras fazem muito sentido para o feminino. É um amor que tem necessidade de que o outro diga alguma coisa, Enquanto que o Lacan vai dizer que o masculino é aquele que supõe-se, que ter alguma coisa para dar à mulher, um significante ali que o sujeito acredita que pode ofertar à mulher. Mas tem um problema, ele não consegue enxergar a mulher um todo.
ele só enxerga em parte, daí que o feminino é um impossível, né, para o masculino. E ao mesmo tempo, essa mulher que não consegue ser decifrada pelo homem por completo, já que falta no homem algo que possa compreender o todo da mulher, tem esse homem como aquele que é a devastação. Então, o masculino para a mulher é devastação e o feminino para o homem é o enigma. Né? Mas é muito interessante essas questões do que Lacan vai pontuar. Daí os aforismos de Lacan, que são muito mal compreendidos. Né? Quando Lacan fala, amar é dar o que você não tem para o outro que dele não precisa. Né? Ou seja, está sempre no campo da incompreensão. O que a gente tem? A falta. Então amar seria dar ao outro a nossa falta. Mas o outro não precisa disso, né? Até porque ele já tem. Ele também está tentando aí preencher essa falta. Então ele diz isso, né? Outro aforismo muito interessante de Lacan, quando ele fala, ame em ti algo mais que tu. Né? Que é uma fala que corrobora com a outra fala dele, onde ele diz que todo amor é recíproco, mesmo que não correspondido. Então são duas frases assim, que acaba encontrando certo enigma, né? São dois aforismos que precisam ser compreendidos. Então esse ama em ti mais que tu supõe que há algo no sujeito que é amável, e ainda que o sujeito não saiba disso. Né? Então quando Lacan fala essas falas, ama em ti algo mais que tu, e todo amor é recíproco, mesmo que não correspondido, ele está falando de algo, que há algo no outro que eu amo, né? E sou eu que amo, e mais do que tu, né? Por isso que eu amo algo mais que tu. Então sou eu que amo mais que tu. E amo aquilo que você é amável, mas você também está envolvido nisso, porque há alguma coisa em ti que me faz amar. Né? Então é recíproco exatamente porque existe vai e vem. O amor que tenho por ti, né, é efeito do retorno da causa do amor que tu és para mim. Portanto, tu não estás aí à toa, tem alguma responsabilidade nisso. Né? Meu amor por ti não é só assunto meu, mas também é um assunto seu. Né? É o que vai dizer Lacan. Meu amor diz alguma coisa de ti que talvez tu mesmo não conheças. Por isso ele diz que amo em ti mais do que tu. Talvez você mesmo não conheça isso que em ti me faz amá-lo. Né? Então o Lacan vai colocar essas especificidades sobre o amor, né? E o amor sempre no campo da falta, como algo de um impossível. Né? Só que na pós-modernidade a gente tem atravessamentos. Um dos atravessamentos da pós-modernidade é o atravessamento do capital. E aí Lacan, quando vai falar sobre a questão do amor, ele diz que o amor faz signo. Isso significa que o amor faz laço entre o simbólico e o real, né? Entre aquilo que é insuportável e o real. Você tem ali algo que faz laço, né? Algo que une, algo que me ajuda a suportar o mal-estar produzido pela sociedade, algo que me faz, de uma certa forma, suportar o abandono, suportar a minha condição de inadequado. Então seria o amor esse instrumento, né, que me possibilita suporte para lidar com o mal-estar. Né, com o mal-estar social, com o mal-estar do abandono. Qual é o mal-estar social? O Freud vai dizer lá no seu livro, quando ele escreve O Mal-Estar da Civilização, que o mal-estar social é aquele em que, e aí ele vai citar o mito de Schopenhauer, né, dos porcos espinhos. Então qual que seria o mal-estar? É que a gente não consegue compreender o outro totalmente. Sempre há alguma coisa que escapa. Sempre há alguma coisa que a gente não consegue entender. E da mesma forma nós também não somos totalmente compreendidos pelo outro. Mas aí o Freud vai fazer uma observação muito interessante, que ele diz assim, mesmo assim, como se torna forte uma pessoa quando percebe-se que é amada. Isso é muito interessante, né? E depois ele vai escrever lá na frente que é preciso amar para não adoecer. Então Freud coloca no amor uma força, né? Nesse afeto chamado amor, uma força muito grande. Uma força, inclusive, que é capaz de contenção
de adoecimento. Quando ele fala que aquele que ama, né, tem um livro que dizia quem ama não adoece, um livro na década de 90 que vendeu muito, não me lembro agora o nome do autor, quem ama não adoece. Então o Freud diz isso, como fica forte uma pessoa quando tem a certeza de ser amada. E aí entra um porém, não basta você dizer o outro eu te amo, é preciso fazer com que esse outro se perceba nesse amor que você oferta. É preciso que o outro se perceba nesse amor que a gente supõe. Né? Que a gente supõe. Então, daí que o Freud vai dizer, quando o sujeito supõe esse amor voltado para ele, como ele se torna forte, né? Ou seja, os mecanismos de defesa, tudo aquilo que são os mecanismos do ego, ficam fortalecidos, porque o sujeito consegue atravessar essa fase de inadequação, que é a vida, né? Essa fase de abandono que é o viver, ele cria uma fantasia de que não está sozinho, de que tem alguém ali amparando, né? E aí você tem o livro do Pequeno Príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry, que ele vai dizer o seguinte, né? No mundo que se faz deserto, temos sede de encontrar o amigo. Então, o amigo é isso, né? Esse amor que vai para além do sexual, que vai para além desse lugar, né, de encontro casual. Aliás, o Belchior já cantava isso, que um analista amigo meu uma vez me disse que desse jeito ninguém é feliz direito, porque o amor é alguma coisa mais profunda que um encontro casual. Gosto demais dessa música do Belchior, né? Quando ele fala exatamente sobre isso, invocando a psicanálise, né? Esse analista amigo meu a que ele se refere é o Freud, que diz exatamente isso. O amor é alguma coisa mais profunda, é alguma coisa que vai para além. E Lacan vai afirmar isso quando ele diz que o sexual não une, o sexual separa. Né? Então, quando você tem hoje uma sociedade pautada dentro de uma relação narcísica, não é mais o amor que faz laço. Por que a conjugalidade, Jairo, é tão difícil nos dias atuais? Porque dentro de uma relação narcísica, o amor não faz mais laço. Né? Se é preciso laço para que haja... Se é preciso amor para que haja laço, né? É o amor aquilo que ao fazer signo enlaça o simbólico com o real. Se é isso o amor, sem o amor, então qual é o laço da atualidade? Então o laço atual, o próprio Lacan vai pontuar, que na atualidade o laço é o laço do capital, é o laço econômico. E aí a gente tem um problema muito sério. Nossa, eu estou vendo aqui gente boníssimas, né? Queridíssimas. Poliana, Lino, Layara, que saudade, Layara. Noemi, que foi minha aluna. Poxa, Noemi, que legal. Há quase, nem sei quantos anos atrás, uns 15 anos atrás, lá na época da teologia ainda. Que legal, Rodrigo. Pô, um abraço para todos vocês. A Eleonora, que está aqui, né? Um abraço para todos vocês. A Eleonora, desde que a gente começou, né? A Eleandra. Pô, que legal. Legal ter vocês aqui. A Cíntia, legal. Então, se é o amor que faz o laço entre o simbólico e o real, quando você não tem mais o amor, o que é que você tem? Você tem aquilo que hoje é o que a gente chama de laços econômicos. Então, nos laços econômicos, não há laço. Não há laço. Né? O que é o laço? O laço é um nó, gente. Laço é um nó bonito. Né? Eu sempre digo isso. Eu gosto demais dessa palavra laço, né? O laço é um nó bonito. Você pega um presente, em vez de amarrar e dar um nó, você põe um laço, né? Então, enlaçar alguém, né? Enlaçamento, é isso. É você criar com o outro um nó. Né? É você se permitir ser amarrado de forma bonita. E há algo mais belo do que o afeto, né? Então é isso. A ideia é essa mesmo. Eu fui amarrado. É isso. Eu fui amarrado por alguém. Mas eu não fui amarrado como um escravo, eu não fui amarrado como um cachorro que anda com a coleira no pescoço, não. Eu fui amarrado por um laço bonito. Eu fui amarrado pelo laço do afeto, pelo laço do amor. Amarrado, mas a palavra amarrado é sim, porque se exige, né, se supõe no amor um certo comprometimento. E é interessante porque a gente trocou a ideia do comprometimento por uma outra ideia que é o compromisso.
Só que compromisso, gente, é uma coisa um pouco mais superficial, entendeu? O compromisso é uma coisa que pode ser, inclusive, adiado. O compromisso é uma coisa que pode, inclusive, ser suspenso. Né? O compromisso é uma coisa formal entre duas pessoas que pode até nem vir a acontecer. Já o comprometimento é uma coisa um pouco mais profunda, né? É aquilo da qual o sujeito empenha a sua personalidade, a sua palavra, o seu caráter, né? Alguma coisa da qual se torna... ele vai fazer aquilo dar certo, ele vai fazer aquilo funcionar. Né? Não no sentido de dar certo, de insistir em alguma coisa que não está legal. O problema é que muitas pessoas fazem laços ruins. Né? Laços ruins. Antigamente eu usava muita gravata. Né? Para quem não sabe, eu já fui pastor, né? Durante um tempo. E também fui assessor de pastores. Né? Então era gravata segunda a segunda, o dia todo. Né? E sou filho de pastor, então uma das primeiras coisas que eu aprendi na minha vida foi dar nó numa gravata. Parece uma coisa fácil, gente, mas não é não. Dar nó numa gravata é uma coisa que exige uma certa perícia, né? Porque o nó tem que ficar bonito, ele tem que preencher a gola da camisa, então não pode ser um nó fininho, uma coisa fininha. Não, ele tem que ser um nó bonito, um nó que preenche, um nó que chama a atenção, um nó que empodera o sujeito, né? Porque a gravata nada mais é do que um símbolo fálico, né? A gravata é o pênis no pescoço. É isso. A gravata é o símbolo fálico, né? Então o sujeito precisa mostrar que o pênis que está no pescoço dele é um pênis que chama a atenção, né? Dá um certo empoderamento ali no masculino. Então eu aprendi a fazer nó de gravata com meu pai. E meu pai fazia isso brincando, né? Eu sou filho mais velho, então ele fazia isso quando era criança ainda. E eu tinha um prazer imenso de fazer os nós nas gravatas do meu pai. Na minha época de criança, as gravatas eram grandes, né? E eram largas. E eram com tecidos bem grossos. Hoje as gravatas são uns tecidos mais leves. Hoje já tem gravata até com nó fake. Hoje a coisa é tudo fake, né? Até o nó da gravata é fake. Então, assim, hoje o cara nem precisa fazer o nó. Ele põe lá o nó fake, já está amarradinho, só encaixar aqui. Na minha época de criança, não. Então, fazer o nó de gravata era uma certa arte. Então, quem não sabia, dava nó cego. Aquela que quando você desmanchava o nó, dava o nó na gravata, que às vezes puía a gravata. E gravata era uma coisa cara antigamente. Né? Era uma coisa cara antigamente. Então, aprendi a fazer nó que se desmanchava com facilidade. Então, a beleza do nó na gravata era a facilidade com que ele podia se desmanchar. Relacionamentos são assim, gente. Existem aqueles relacionamentos que são sufocantes, inescapáveis. E que quando você tenta fugir, você tem ali um nó cego, alguma coisa que não deixa você fugir de jeito nenhum. O troço te prendeu de um jeito que te sufoca. Mas existem aqueles relacionamentos que te trazem leveza. Aquele nó bonito que dá leveza, que você pode sair dele quando você quiser, porque a gaiola está aberta. E a pergunta é, por que você não sai? Porque eu fiquei encantado. Né? A palavra encantado é disso, é de encanto. Alguma coisa que me encantou, vem de magia. Quem encantava eram as feiticeiras, eram as bruxas. Eram elas que encantavam. Então o sujeito está encantado. O sujeito está debaixo de uma magia. Qual é a magia? É o amor. Você está dentro de uma relação da qual você pode sair a qualquer momento que você quiser. E por que você não sai, Jairo? Porque eu fui cativado. É isso a palavra, né? A palavra cativar vem de cativo, escravizado, alguma coisa que te aprisionou, mas que não é corrente, não é grade, não é nada disso. Eu acho isso muito lindo lá no Pequeno Príncipe. Acho lindo demais no Pequeno Príncipe o diálogo da raposa. Eu acho lindo demais. Tu se torna eternamente responsável por aquilo que cativas. Meu Deus, como isso é lindo! Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Então é isso. Conjugalidades que nos cativam. Afetos, né? O romance, da qual a única coisa que te aprisiona é o amor. Você pode sair dele a qualquer hora. E por que não sai, Jairo? Porque eu fui cativado.
Porque eu estou enamorado, eu estou encantado, enfeitiçado, macubado. Você pode usar a palavra que você quiser. Eu sei lá o que essa mulher fez, se foi chá de calcinha, se ela tomou banho debaixo das 3 luas, se ela fez chá de rosa branca, eu não sei. O que eu sei é que eu estou totalmente enfeitiçado. Isso é uma coisa bonita, né? Isso é um elo que te prende ao outro, que não é do campo físico, que não é do econômico, é do afeto. E o afeto é isso, é aquilo que afeta, aquilo que causa mudança, aquilo que torna você melhor do que você é. Porque o amor é isso, gente. Quem te ama, ama você do jeito que é, mas torce para que você se torne ainda mais, ainda melhor. É isso. Quem te ama do jeito que você é. Inclusive, há um risco muito grande de você mudar quem você é. Porque talvez foi isso que é você, que conquistou o outro. Isso que é você. Aí a gente quer mudar para o outro, a gente quer se tornar o outro. Eu ficaria com o espelho. E as relações narcísicas é isso. Relações de espelho, onde a gente faz com que o outro seja igual a gente de tal maneira que a gente sequestra a subjetividade do outro. Quando a gente olha, já não tem mais o outro. Cadê o outro? Não tem. A sua subjetividade, a sua singularidade, aquilo que fazia o outro, foi sequestrado, foi fagocitado, foi engolido pelo meu narcisismo. E que coisa terrível é quando o nosso narcisismo engole isso que é o outro. Que coisa terrível quando o nosso narcisismo engole isso que é o outro, né? E é isso, as relações atuais são relações narcísicas, são relações pautadas em fagocitose, são relações que sequestram a singularidade, a subjetividade do outro. Eu conheci um rapaz que se casou com uma menina que era fantástica, que estudava, que estava no mestrado, a coisa toda, e com 3 anos de casamento já estavam se divorciando. Eu perguntei pra ele, cara, por que você... Isso aí, Layara, Narciso acha feio tudo que não é espelho. Essa música do Caetano, eu acho lindo demais, essa bossa do Caetano, né? Eu falei, cara, por que você tá se separando? Vocês eram um casal assim tão interessante. Não, porque ela não faz isso, ela não faz aquilo. Eu falei, pô, mas você se casou com uma mestranda, brother. Você não se casou com uma dona de casa, ela já lavava louça, ela não fazia nada disso, cara. Tu casou com uma menina que quando você conheceu estava estudando, cara, estava fazendo mestrado. Você não se casou com alguém que estava aprendendo a lavar louça, a fazer comida, não foi nada disso. E o cara agora está se separando porque ele diz que a mulher não sabe ser mulher, quer dizer, ele tem um conceito de mulher que provavelmente é a mãe dele, que não estudou, que ele lavava louça, que fazia comida, que fazia a coisa toda. E aí ele casa com uma mulher que o encanta exatamente por conta daquilo que ele enxergava nela e quer botar numa gaiola. Não rola, brother. Não rola. Porque se ela for pra gaiola, ela vai morrer. Entendeu? Se ela for pra gaiola, ela vai morrer. Morrer como, Jairo? Bom, há 2 formas de se morrer, né? Você pode morrer fisicamente, né? Suicídio, aí o número de suicídio é intenso. De muitas mulheres, né? Você tem na história, por exemplo, Madame Bovary, de Gustave Flaubert, um clássico do século XVIII aí, da literatura francesa, onde Madame Bovary, preso num casamento extremamente insignificante, com um homem insignificante, que a única coisa que fazia, que perdia tempo, era escolher um belo chapéu, né? Era isso que Carlos Bovary adorava, escolher chapéu, não olhava para a esposa, não via os encantos da esposa. E uma esposa nova, jovem, que lê livros românticos, que quer viver os romances que ela lê e não consegue encontrar isso no casamento. O que é que acontece com ela? Vai vivenciar isso em relações extraconjugais. Agora imagine você, se hoje uma mulher, quando experimenta uma sexualidade que não está dentro do casamento, é chamado de piranha, de puta e por aí vai, né? E por aí vai, imagina lá no século XVIII. A única coisa que coube para a Emma Bovary no final de toda a história foi o quê? Morrer. Não tinha outro caminho para ela. E aí o suicídio foi a única via de escape. Mas há outros, né? Nós vamos iniciar agora Setembro Amarelo, que inclusive fala sobre isso, suicídio. E, gente, violência doméstica não é só porrada não, gente. Tá? Violência psicológica também é crime. Inclusive agora, né? Se tornou crime.
E quantas mulheres vivem isso, né? Mulheres fantásticas. Conheci muitas mulheres assim. Eu conheci uma senhora de 60 anos que o sonho dela era terminar a graduação de pedagogia. Que ela começou lá atrás e que parou no momento que se casou, porque a mulher cabia só um papel, o papel de ser dona de casa. Aí eu perguntei para ela, e agora? O que está faltando? Ela, filho, está faltando eu voltar a viver. E alguns anos depois eu me reencontrei com ela, terminando a pós-graduação em arte-terapia. E hoje é arte-terapeuta de mão cheia. Mas, poxa, precisou passar 60 anos para realizar um sonho? Nem todo mundo tem uma persistência tão grande assim. Nem todo mundo. Alguns vão morrer nesse processo de outras formas. E aí, como psicanalista, eu sei que uma das mais terríveis mortes é a morte da subjetividade. É aquela em que o sujeito está ali, mas não existe mais. Os sonhos morreram, os projetos já nem se lembra mais. O sujeito só está ali. Ele só está ali. Né? E quantas mulheres a gente conhece que só está ali? Criando os filhos, criando os netos, e só está ali. Né? Só está ali. Então a gente tem visto muito isso. Né? O Freud diz que se duas pessoas vivem juntas e em tudo se concordam, é porque uma das duas já deixou de existir. Olha como eu fico triste quando eu vejo alguém que diz assim, não, porque eu estou casado há 30 anos e minha esposa e eu, a gente nunca discutiu. Eu falei, como não? Caramba! Eu vou fazer 20 anos agora em 2022 e o que eu e minha esposa mais faz é discutir. Porque é isso. É isso. Essa coisa de a gente nunca discutiu. Como não? Eu quero ver Marvel, ela quer ver romance. Eu quero ver filme de ação, ela quer ver terror. Eu falei, pô, vou fazer terror essa hora. 10 horas da noite, eu não vou conseguir dormir bem. Ah, seu mulherzinha, seu mariquinha. Quer dizer, é isso. Seu fraquinho. É isso. Eu falei, ah, mas eu sou isso mesmo. Eu sou desse campo aí. Eu sou o feminino do lar. Não tenho necessidade nenhuma de ser o machão. E é por isso até que eu escrevi um livro, organizei o livro Seja Homem, né? Que é falar exatamente sobre vários tipos de masculinidades. Inclusive essa, que não quer ver filme de terror, né? Que chora de vez em quando, que gosta de jardinagem. Essa cabe também. Essa que por aí costumam dizer que isso não é ser homem. Né? E eu não sei o que é ser homem, por isso eu estou construindo a minha masculinidade. Então essa coisa toda, dessa construção, né, de eu nunca discuti. E aí Freud fala, duas pessoas vivem juntos. Nunca discutiram? Uma das duas deixou de existir. E numa sociedade machista, numa sociedade falocrática, quase sempre é quem? Quase sempre é a mulher. Quase sempre é a mulher. Eu falei aqui agora, diz assim, essa mulherzinha. Gente, numa sociedade patriarcal, o pior palavrão que o homem pode receber é ser chamado de mulher. Terrível isso, né? Para xingar a mulher tem vários palavrões. Para xingar o homem só tem um. É só chamar de mulherzinha. Pronto, desconstruiu toda a masculinidade dele. Ainda bem que a gente está aí trabalhando, tentando desconstruir esse patriarcado todo, né? Que bom que a gente está aí tentando desconstruir tudo isso. Então, essa coisa das conjugalidades, elas são difíceis exatamente por conta disso, né? E aí termina essa mulher que quer lutar por aquilo que é o seu sonho, por aquilo que ela deseja, quase sempre ela acaba se enxergando sozinha nessa caminhada. Difícil ter um parceiro que compra essa ideia dela, né? Porque você vive dentro de um mundo masculinista onde não há espaço para o homem ao lado de uma mulher que quer crescer, que quer se tornar também uma profissional de sucesso. É isso que acontece, que eu tenho visto muito, mulheres criando filhos sozinhas. Cadê o pai? Cadê o homem, né? Cadê o pai daquela relação? Cadê o homem ali do lado apoiando aquela mulher? Quando eu vejo meninas que começaram as suas carreiras lá atrás, né? Graduação, aí quando chega no mestrado, cadê o companheiro que começou contigo lá atrás, quando você iniciou a graduação? Não suportou ver o crescimento da esposa, né? Não suportou ver o crescimento da namorada. Sabe o que é isso? Freud vai dizer, nas relações narcísicas, o nível de agressividade e competitividade é muito intenso. É muito intenso. E tem homens que se sentem menos homens
se tiver ao lado de uma mulher, por exemplo, que tem mais diplomas do que ele, que ganha mais do que ele se sente diminuído. Como é triste esse efeito ainda do patriarcado sobre as nossas relações. Isso é muito triste. Então, quando o Freud está pensando essas questões da relação, quando Freud está pensando esses modelos de conjugalidades, né? É claro que Freud está lá no século XX, né? Lá em Viena, você tinha uma repressão da sexualidade muito mais intensa, você tinha uma repressão da sexualidade muito maior, mas isso não muda muito para o nosso contexto não, gente. Isso não muda muito para o nosso contexto não. A gente está no Brasil, nesse momento, vivendo uma necropolítica, onde tem aí uma galera já iniciando aí um movimento para o dia 7 de setembro, que eu não sei o que é isso, né? No dia da independência, uma galera aí lutando contra a democracia por um Brasil estranho, por um Brasil esquisito, por um Brasil com uma cor só, uma religião só, uma fala só. Quer dizer, um Brasil que estão lutando por um Brasil que sequestre a nossa subjetividade, que sequestre o direito de ser diferente, o diferente da sua religião, o diferente do seu pensamento, da sua escolaridade. Daí uma luta por uma escola militarizada, onde todo mundo pensa igual, onde todo mundo bate continência, uma vida brasileira que faça sentido. E aí eu me lembro do poeta, nessas horas eu sempre lembro dos poetas quando dizem que quem faz sentido é soldado. E aí o Belchior vem de novo, né? Sempre desobedecer, nunca reverenciar. Nunca reverenciar. Então esse fundamentalismo que sequestrou o Brasil, que está aí, ainda é o mesmo que coloca a mulher nesse lugar de submissão. Ainda é o mesmo que coloca o homem, que tenta colocar o homem nesse lugar de ser o mantenedor, de ser o cabeça, de ser alguma coisa esquisita, uma coisa que torna a mulher alguma coisa de segundo plano, né? E aí como conjugalidade pode dar certo dentro de um espaço como esse? Muito difícil. Eu estou aqui com um livro que eu estou relendo, né? Um livro antigo, eu já tenho esse livro já há quase 20 anos, quando eu comecei a estudar sexualidade, que é do médico e sacerdote João Mohana. É estranho você ter isso, né? Mas está aqui, médico e sacerdote João Mohana, né? A vida sexual dos solteiros e dos casados. Mas quando abre o livro aqui, e pasmem vocês, em 1986, esse livro já estava na sua 23ª edição, que significa que vendeu muito. E ele começa aqui, aos candidatos ao casamento. O livro não é para ser lido por qualquer pessoa, é só para aqueles que vão se casar, aos candidatos. E outro detalhe é que quando você vai ler o livro, na medida que você vai lendo o livro, você vai percebendo que ele é um livro escrito para homens. Gente, eu estou falando de um livro escrito em 86. Pô, não tem 30 anos isso. Entendeu? Então, por que é tão difícil falar de sexualidade, de conjugalidade no Brasil, Jair? Porque é um país ainda marcado pelo fundamentalismo e pela repressão da sexualidade feminina. E uma repressão pautada nos instrumentos opressores, né, do Estado. Qual é o instrumento de opressão do Estado número 1? A escola. A escola é o primeiro aparato opressor do Estado. Depois vem as leis, depois vem a igreja, a família, que são, né, aparatos opressores. É um livro escrito para homens porque se acreditava. Em 86, se ensinava que quem tinha que instruir a sexualidade das mulheres eram os seus maridos. Eram os maridos que tinham que iniciar as mulheres sexualmente. Não, os homens não, esses tinham que estudar para saber como fazer a sua mulher ter uma boa relação sexual de tal maneira que ela não pule a cerca, de tal maneira que ela se mantenha dentro do casamento. E aí você tem várias falas aqui, né? O tempo todo ele, quando fala do homem, ele fala do campeão, do guerreiro, e todo o tempo que ele fala da mulher, ele fala esse vaso mais frágil, essa pessoa que tem uma sensibilidade que precisa ser protegida, né? E aí quando ele fala sobre a questão da relação sexual, do ato sexual, ele coloca assim, e aí o espermatozoide campeão vence a delicadeza feminina com a sua força, né? Com a sua força masculina. E ali os dois, de fato, tomam a direção do útero. E nesse momento,
realiza-se na obscuridade aquilo que a Bíblia pedirá que aquele homem faça um dia à luz da vida, tornar-se uma só carne com outra carne. E é nesse instante que nasce o milagre unificante da alma. Deus dará ao seu filho a alma que irá impulsionar aqueles lábios que um dia irá chamá-lo papai. Eu olhei assim e falei, caraca, mas cadê o momento que vai chamar a mamãe? Não tem. É um livro para homens. São os homens que têm que saber como lidar com a sexualidade. As mulheres aprendem com os seus maridos. Isso em 86. Esse livro faz parte de uma coleção, tá aqui, ó. Isso vocês conseguem ver. É o autor de uma coleção, né? Coleção Brasileira de Educação para o Casamento. E foi um dos autores mais lidos no Brasil. Ou seja, você tem uma geração inteira de psicólogos, médicos, sexólogos formados por esse pensamento. Por esse pensamento. Então, quando se fala de conjugalidade, quando se fala de sexualidade, quando se fala de relação sexual, de encontro sexual, relação a dois, você tem todos esses atravessamentos históricos perpassados naquelas duas pessoas que se propõem a uma conjugalidade. Uma repressão da sexualidade feminina histórica, onde você é reprimida e nem sabe disso. Daí a dificuldade das mulheres se tocarem, né? Daí a dificuldade das mulheres terem noção do seu próprio desejo, daquilo que elas querem, né? E isso era uma pergunta que já fazia Freud, né? O que querem as mulheres? Como eu posso querer se a minha subjetividade foi sequestrada? Então, gente, é muito importante, cada vez mais, as mulheres se darem conta de movimentos como o movimento feminista, tentar entender o que essas mulheres de fato estavam querendo lutar. Quando eu vejo uma mulher desfazendo no movimento feminista, eu vejo ali o patriarcado em ação. Eu vejo ali o patriarcado cumprindo bem o seu papel. A Simone de Beauvoir vai dizer bem claro que o opressor não teria tanta força se não tivesse entre os oprimidos aqueles que o defendam, né? Então, todas as vezes que eu vejo uma mulher desfazendo de outra mulher, todas as vezes que eu vejo uma mulher diminuindo outra mulher, humilhando outra mulher, se tornando opositora de outra mulher, eu vejo ali o patriarcado em plena ação. Recentemente nós colocamos no nosso canal do YouTube os vídeos sobre a nossa jornada psicanalítica. É só ir lá no nosso canal, Jairo Carioca, que você vai ver a nossa jornada psicanalítica na semana passada, onde nós falamos sobre o patriarcado, né? Repensando o patriarcado na contemporaneidade, na atualidade. Como isso é importante para a gente entender um pouco mais como nós funcionamos na atualidade e nós nem sabemos. Fala, meu amigão Alan, tudo bem? Que legal, cara, ter você por aqui. Muito legal mesmo. Então, pessoal, muito obrigado aí por esse momento em que vocês me acompanharam, tá? Isso é só uma palhinha do que a gente vai falar no dia 30 de agosto agora, das 20 às 22 horas, onde nós estaremos falando sobre conjugalidade na pós-modernidade. Você que ainda não fez sua inscrição, se inscreva, tem um link aí na bio, né? É só ver o projeto no link na bio. Você que perdeu o primeiro encontro, não tem problema, o encontro vai ser gravado, né? Esse encontro está gravado, você vai ter acesso a ele também. E nos acompanhe, nos siga aí nas redes sociais. Um abraço e um beijo no coração para cada um de vocês. Obrigado por terem me acompanhado.